Bom, gente, acho que já deu um tempo aí, já tem bastante gente na aula, acho que dá para a gente começar. Para iniciar o curso, vamos lá, vamos dar uma base aqui. É um curso de introdução. A gente não tem uma pretensão hoje de fazer um curso super completo de LaTeX, porque seria uma coisa assim extremamente complexa, porque LaTeX é muito, muito, muito extenso. Mas o que tem nesse mini curso hoje é mais do que suficiente para você fazer muitos relatórios, ou projetos, ou trabalhos, qualquer coisa, dentro da sua graduação ou no que você precisar na vida. Ele tem, assim, as ferramentas mais básicas que você precisa de longe. A gente pode passar no final alguns exemplos para vocês verem, e nesses exemplos vai dar para entender bem tudo que tem já nesse mini curso. Eu não sou um especialista em LaTeX, eu comecei LaTeX, aprendendo LaTeX na graduação, fazendo alguns trabalhos, mas hoje em dia eu tenho uma boa noção. Então, vamos ver como dá. O curso vai ser baseado nisso daqui. A gente vai introduzir um pouco o LaTeX, falar um pouco sobre os comandos básicos, entrar na parte de inserção de texto, falar sobre listas, escrita matemática, figuras, pular para referências cruzadas e bibliografia. Começando aí, introdução, vamos abordar primeiramente o que é LaTeX, vamos fazer uma comparação de Word versus LaTeX. Eu acabei aqui colocando Word, mas qualquer programa parecido com Word, o Word satisfazeria isso, mas vamos comparar o Word, que é o mais comum, e um pouco sobre a estrutura básica do documento. O que é LaTeX? LaTeX é como se fosse uma linguagem de programação. Então, todo o seu documento vai ser diagramado e formatado a partir de uma página de texto, de comandos mesmo. Isso pode ser um pouco diferente do que a gente vê, muito diferente do que a gente está acostumado com o Word, que a gente vê o documento já como ele vai sair, e isso é uma das dos porquês o LaTeX de vez em quando é um pouco complicado de começar a aprender. Como falei, todo documento é formatado a partir de texto, e por ser uma linguagem de programação, o que acontece é que a gente precisa de um compilador. Assim como qualquer programa, qualquer software escrito, a gente precisa compilar isso de alguma forma. E por isso que a gente precisa usar um programa base para isso. No caso, a gente vai usar o Overleaf hoje. O Overleaf, ele é uma ferramenta online, gratuita, para escrever os documentos em LaTeX. Por que a gente vai usar ele? Porque ele é online, então você tem facilidade de acesso em qualquer lugar. Qualquer computador que você ache com acesso à internet, você consegue entrar na sua conta e ver todos os arquivos que você já criou. E ele é muito fácil de compartilhar. Vou explicar isso daqui a pouco também. Vamos lá. Comparar aqui um pouco o Word e o LaTeX. Eu tentei deixar aqui de uma forma bem simples para a gente entender. Coloquei vantagens e desvantagens de cada um. Para começar, a vantagem do Word, que é o que eu falei, uso simples e interface habitual. Todo mundo provavelmente já escreveu algum documento em Word, e ele é muito, muito intuitivo, muito fácil de usar. No entanto, ele tem algumas desvantagens, principalmente para a gente que é um meio acadêmico. Ele junta composição com digitação. Então, ao mesmo tempo que você está digitando, você tem que ficar formatando e diagramando o documento. Com isso, você acaba perdendo um pouco o foco do conteúdo. Por ter que pensar, putz, onde eu vou pôr essa imagem e ficar mudando ela no Word, por exemplo, que é uma coisa que é comum de acontecer, você tem que ficar mexendo ela. Você acaba esquecendo um pouco, você acaba perdendo um pouco o foco do conteúdo, que é muito importante. Talvez mais importante até do que um documento bonito e bem estilizado. O Word também não é muito bom em fazer bibliografia, referências cruzadas e inserção de figuras e tabelas, principalmente relacionado a referências cruzadas aqui. Ele não é o melhor para isso. Ele é pago, também é uma desvantagem, e a compatibilidade dele não é muito boa. Se você escreve um documento em Word no seu computador e você vai abrir em algum outro lugar, tem uma versão de Word diferente, por exemplo, é bem capaz que você tenha algum problema nesse meio. Essa compatibilidade entre versões, até mesmo, já aconteceu comigo, você fez num computador o documento, foi colocar em outro computador, pode ser até a mesma versão e alguma coisa saiu diferente. Isso é muito ruim, né? Imagina você, talvez já tenha acontecido com vocês também, vocês só salvam o documento, vão tentar imprimir ele em algum lugar, você não salva ele em PDF, você salva ele em Word e ele sai todo mal diagramado no final. Então, todo aquele tempo que você passou tentando diagramar e deixar ele bonito, você acaba perdendo. Passando para o LaTeX, vantagens, open source, ele é totalmente gratuito, ele é muito consistente, então você escreveu ele num computador, você pode passar para qualquer outro computador, fazer ele compilar ele vai dar exatamente a mesma coisa. Ele é muito consistente. Por ser uma linguagem de texto, isso pode parecer um pouco estranho no início, mas por você só digitar
códigos e comandos, você acaba focando mais no conteúdo, porque você não precisa ficar fazendo muita firula, não é muito difícil você posicionar uma imagem ou fazer uma coisa assim. Você simplesmente digita o seu comando ali e automaticamente o negócio vai dar certo. Algumas funções são automatizadas, muito fáceis, principalmente o que a gente diz aqui, o que eu falei exatamente no Word era ruim, a parte de bibliografia e referências cruzadas, no LaTeX ele é automatizado e muito rápido de se fazer, e fica muito bom. Aqui adicionando o LaTeX, no caso o Overleaf, a portabilidade e facilidade. Como ele é online, e você tem todas as funções em qualquer lugar, é muito fácil. O Word até tem algumas ferramentas online hoje em dia, mas é um pouco diferente do que você usa em desktop. Então, pode ter certo problema. E a grande desvantagem do LaTeX, que também já cheguei a comentar, é o aprendizado menor que o Word. Por você estar acostumado com o Word, o LaTeX parece ser muito complicado. E principalmente quando você começa ele, normalmente você começa ele fazendo documentos que você nunca não tem uma base, você está tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo, criar um documento que você nunca viu na vida e aprender LaTeX, então isso fica mais difícil ainda. Estrutura básica, vamos começar aqui. Vou começar até aqui, antes, que eu não coloquei no slide, mas vamos dar uma olhada em como que é o Overleaf, a página inicial dele. Bem simples, bem tranquilo. Criação de um projeto, muito simples. Aqui você tem todos os seus projetos que você já fez. Esse é o meu próprio Overleaf, você pode ver, tem relatórios de coisas minhas. Você consegue arquivar em pastas para organizar, e é basicamente isso, não tem muita coisa aqui não. Dentro do documento, quando você abre, você vai ter essa é a tela padrão dele. Você tem nesse canto aqui o menu, que vai ter algumas funções básicas. Você consegue baixar o seu arquivo, o arquivo de código mesmo, seria esse arquivo de base. E baixar o PDF compilado. Como eu disse, você precisa compilar as coisas para elas saírem do jeito que você consegue ver em qualquer computador. Consegue copiar o projeto, então também você clica nisso, ele já cria outro projeto copiado. Contador de palavras, algumas opções de sync. Aqui algumas configurações que você provavelmente não vai mexer muito, o que na verdade talvez você mexa aqui seja o tema do editor. Por exemplo, vocês podem ver que o meu editor é totalmente escuro atrás, com algumas cores bem chamativas, porque eu gosto assim. E aqui também, que é razoavelmente importante, é o tamanho da fonte. No caso aqui eu deixei um pouco maior para que vocês consigam ver aí de casa na tela, porque talvez ficasse um pouco pequeno. Essas aqui são as funções assim, mais que eu acho interessante de falar mesmo. O nome do documento aqui em cima, como vocês podem ver, aqui é o LaTeX da Saero. Botão de compartilhar também é importante, ó. Aqui você tem um botão para compartilhar o documento. Você pode ter tanto compartilhamento por link, qualquer pessoa com esse link consegue editar o projeto, e essa edição é simultânea. Você consegue ter várias pessoas ao mesmo tempo dentro do documento editando. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, você está fazendo um trabalho em grupo. Você não precisa ficar mandando arquivo e desatualizado, coisas assim. Você edita ali todo mundo ao mesmo tempo e não tem problema nenhum. Esse aqui é só para as pessoas verem. Você também consegue adicionar por e-mail. Essa barra lateral vai ter todos os arquivos dentro do seu arquivo grande do seu LaTeX. Você pode separar o seu documento, o seu código, em vários arquivos. Por que fazer isso? Porque fica mais organizado. Se você, por exemplo, ver aqui, eu vou abrir alguns daqui. Você tem aqui 28 linhas de código. Aqui você tem muitas linhas de código, você tem várias linhas de código. Agora, imagina se tivesse tudo isso num documento só. Você ia ter, sei lá, 1000 linhas de código num relatório muito comprido, muito grande. Ia ficar muito difícil de você achar o que você quer. Eu vou fazer algumas recomendações aqui de uma pessoa que usa LaTeX há algum tempo. Vocês podem decidir também depois se vocês querem outras coisas de acordo com o que vocês gostam de organizar. Eu gosto de separar as coisas de acordo com as seções. Sabe capítulos de documentos? Você tem a seção 1, introdução, a seção 2, método matemático, a seção 5, conclusão. Então, separar os arquivos desse jeito. Todo arquivo dentro que contém texto, ele vai ter essa extensão aqui, .tex. Para você criar um novo documento, você simplesmente vem aqui e cria. Ele já vem com o padrão aqui, ó, o .tex, você deixa um nome aqui que seja fácil de identificar e pronto. Então, recomendo vocês separarem desse jeito. Também recomendo vocês criarem uma pasta de figuras. Todas as imagens que você fizer o upload para você colocar dentro do seu arquivo, coloca ele dentro de uma pasta de figuras. Imagine um trabalho de vocês com 50, 60 figuras, com um monte de arquivos nesse canto aqui. Não vai ficar interessante também para você achar os arquivos que você quer. Para fazer o upload de uma figura, simplesmente vem aqui, faz o upload da figura, bem tranquilo.
Parte do meio, o código. Aqui, nesse meio, vai o código do seu projeto. Texto, inserção de imagens, inserção de equações, tudo. Tudo vai aqui. E aqui do lado, a gente tem o documento compilado. O documento vai ser compilado nesse lado. Ele cria um PDF para você. Você tem a opção de deixar ele compilar automaticamente a cada edição que você faz. Eu acho que fica meio frenético demais, porque ele fica compilando muitas vezes. Então, normalmente eu deixo no off, eu deixo ele desligado, e toda vez que eu quiser compilar, eu simplesmente aperto aqui e ele recompila para mim. Aqui você consegue ver o log, se tiver algum erro dentro do seu, algum erro ou algum aviso de problema de programação, de comandos dentro do seu arquivo fonte, ele te mostra aqui. E aqui você faz o download do PDF compilado. O download do arquivo, no caso. Basicamente, a estrutura básica do Overleaf é essa. Isso muda de programa de LaTeX para outro programa, para outro compilador. Como aqui a gente vai estar ensinando com base no Overleaf, eu expliquei do Overleaf. Eu recomendo vocês usarem ele, porque é online, como eu disse, e tem essa facilidade de compartilhar com pessoas e várias pessoas conseguirem editar ao mesmo tempo, que é muito bom. Agora vamos falar um pouco da estrutura básica dos comandos. Todo documento LaTeX tem essa característica aqui. Ele tem um preâmbulo, e aqui a gente vai colocar algumas características de como o nosso documento será compilado. Aqui, ó, coloquei os exemplos, a gente precisa ter esse comando aqui, a classe do documento, por exemplo, nesse caso é um artigo, e a gente precisa usar alguns pacotes. Esses pacotes também eu vou explicar mais para frente. E a gente tem o corpo, preâmbulo e corpo. No corpo vai o texto, tanto do documento todo, como e a inserção de figuras e tabelas. Aqui é o que vai realmente aparecer ali do lado para a gente. Tudo que a gente coloca aqui aparece no documento compilado. Aqui, como a gente separou em várias seções, a gente precisa, no nosso arquivo base, que é esse main aqui, a gente precisa incluir algumas coisas. A gente precisa incluir aqueles arquivos que estão aqui, que a gente separou. Para isso, a gente usa esse código aqui, include, tá? Vou explicar um pouco sobre códigos mais para frente também. Bom, mas a base é essa. A gente tem o preâmbulo e a gente tem o corpo.